Oi, gente bonita! Bem-vindos ao Spiritualcast. Este aqui é o canal Desvendando o Tarô. Eu sou Arletes Cantamburlo, estou aqui na presença iluminada do Deus Apolo. Tô mesmo, tá? Hoje eu tô um nojo. Hoje eu tô um nojo. Hoje eu tô um nojo. Tudo bom, pessoal? Eu tô bem também. Eu acho, nós estamos gravando, esse programa é gravado, vocês vão tê-lo depois de ser editado, caprichado, melhorado o som para você receber. Porque a gente teve muito problema com o som. Quem conhece o Spiritualcast desde o começo sabe a briga que a gente sempre teve com essa história do som. Enfim, agora parece que nós estamos conseguindo melhorar bastante. Então, nós estamos gravando numa segunda-feira. Eu estou achando que o fim de semana do César foi, ó, do Foi balacobaco. maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. Acho que foi o melhor final de semana da minha vida. Eu tava em Paranapiacaba, Cidade das Bruxas, estava fazendo uma consagração lá com um sacerdócio de magia natural. Então, estava com a Gleice, inclusive, a nossa convidada que já veio aqui 3 vezes. Foi maravilhoso. Eu renasci, porque foi um ritual de renascimento mesmo. Então, renasci mais belo, mais solário hoje. Tá vendo? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, que você chegou com uma energia mais ainda, né, do que você já é. Ai, meu Deus. E, Você não gente, me você aguentar. né? Então, vamos todos, assim, né, mostrar para o César que a gente está recebendo essa luz do Deus Apolo como gratidão. Dá um clique aqui no joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito. Vem ajudar a gente a divulgar cada vez mais esse material, porque a gente tenta sempre trazer coisas que realmente te ajudem a crescer hoje, especialmente, não é não, César? Exatamente, que hoje o papo vai ser de gente grande aqui, tá, pessoal? Hoje aqui, tem até um podcast da Luana Piovani, que hoje talvez a conversa aqui não seja um parquezinho de diversão, tá? Porque vai ser uma conversa que vai fazer vocês pensarem, gente. Parque de diversão não vai ser aqui hoje, não. Hoje vocês vão ter que pensar sobre as emoções de vocês, sobre os sentimentos de vocês, que a gente trouxe aqui a nossa de casa já, né? A Fê, para falar sobre como lidar com as emoções, que é algo hoje tão importante, né, Arlete? Ter inteligência emocional. A gente adquire tanto tipo de inteligência, né? A sinestésica, a parte mais cognitiva de estudos, mas a gente não foi ensinado a lidar com o nosso emocional, né? Então, muitas vezes, eu não sei lidar com as minhas emoções. Estou aqui na ansiedade, o que eu faço com isso? Então, hoje, pessoal, se prepare, que tá babado esse podcast de hoje. Com certeza, é fundamental, porque realmente, gente, a gente não é educado a perceber as nossas emoções, a gente não sabe como lidar, por quê? Porque nossos pais também não sabem como que eles vão dar algo que eles não têm, né? Então, engole o choro, para de preguiça, é uma série de coisas que a gente simplesmente sai reagindo e não para. E como é que tu vai ter autoconhecimento se você não consegue nem saber o nome do que tu está sentindo? Então, acho esse tema assim fundamental para tudo, Fundamental mesmo. para tudo. Então, vamos trazer logo a Fernanda, né? Mas e os nossos recadinhos antes? Ai, meu Deus do céu, tô até esquecendo os recadinhos. Bora os recadinhos primeiro, meu amor. Os recadinhos? Primeiro recado, tá? Para você favorecer aqui a gente, tá? Para você dizer que você tá gostando da gente, tá? Do nosso conteúdo. Clica no joinha, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, pessoal. É a única forma que a gente pede aqui para a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, e a gente precisa que o algoritmo entenda isso, e a única forma que o algoritmo vai entender isso é vocês curtindo e se inscrevendo no canal. Então, gente, é um segundozinho, não vai demorar nada, tá? Não vai demorar nada. Quem curtir esse canal aqui, tá? Quem curtir esse vídeo de hoje vai ganhar R$ 10.000, tá? O que o universo vai dar pra vocês. Então, entre em Demais, gente. Usa os comentários, comente, diz o que você está achando, dê sugestões de tema, porque a gente vai atrás das pessoas que manjam. A gente nem sabe de tudo, mas a gente pode convidar pessoas para trazer aquele tema que você está querendo saber. Qual que é a tua curiosidade? Você quer saber de magia? Você quer saber de ET? Você quer saber de energia? O que é? Como se proteger energeticamente, que é um tema muito importante, que muita, né?
Eu acho que a gente até fez alguns programas, mas sempre dá para ampliar esse assunto. Exato, dá Então, para bora, ampliar. né? E o nosso outro recado é agenda aberta. Aqui na descrição do vídeo você vai achar os contatos meu, do César e da Fernanda Rodrigues para você marcar a sua terapia com ela. Eu e o César, a gente trabalha com oráculos, eu com tarô, o César com baralho cigano, também várias terapias energéticas para te ajudar a dar aquele pulinho ali, aquela virada de chave para a vida andar, não é, César? É Então isso é só mesmo. entrar aqui, ó, na descrição do vídeo, tem ali as formas de você entrar em contato com um de nós três, aquele que você quiser. E tem mais uma coisinha, amor. Quem quer uma consulta de graça, que está aí Pois perdendo é, tempo, tá reclamando da pendendo. vida? Não é, gente. Olha para isso. Olha o presentaço que vocês vão ganhar agora. Peraí, para tudo. Para tudo, gente. Quer uma consulta com 2 oraculistas? A rainha do tarô e o sacerdote aqui do baralho cigano? Hoje eu tô achado, né? Hoje eu tô um nojo. Gente, a gente tem um programa aqui, tá um quadro nosso, que se chama Desvendando a Sua Vida, que é um estudo de caso, onde você vai mandar pra gente a sua história de vida com riqueza de detalhes. Então você vai escrever lá: eu nasci em tal, eu sou assim, eu cresci assim, você sempre assim. Brincadeiras à parte, a gente precisa que vocês mandem um e-mail pra gente sobre o que vocês quiserem. Seja a parte profissional, seja a parte amorosa, a parte espiritual. E a partir disso aí, nós vamos abrir aqui o oráculo para a gente desvendar a sua vida. É muito importante que vocês mandem o nome completo de vocês, tá? O nascimento também. E o contexto, porque muitas vezes, pessoal, a gente vai usar o seu contextozinho para a gente perguntar outras coisas que talvez vocês não tenham perguntado, tá? Então, é um quadro que a gente ama fazer, eu acho que é um dos nossos favoritos aqui, porque é doido, porque às vezes dá uma raiva, porque, meu Deus, a Alex está falando meu jogo todo, eu vou falar o quê? E vice-versa, mas a gente vê Gente, aqui a magia do oráculo. agora a gente já está mais acostumado, mas é assim, impressionante o que dois oráculos diferentes, mas que estão lendo o mesmo campo, a mesma energia, trazem as mesmas informações. Então, o César começa a ler, mas eu vou falar o que agora, se ele já falou tudo? Sabe? E vice-versa. Então, isso agora, mas a gente sempre fica bastante impressionado, porque também, gente, eu sou taróloga há mais de 35 anos, o César também joga baralho cigano há anos, mas essa história de ler uma coisa de uma pessoa que está mandando à distância, num horário que ela não está sintonizada, sintonizando com o nome, com a data de nascimento, e trazer aqui é um desafio, porque a gente não. Isso é novo para nós, de certa forma. Tem um ano aí que nós estamos fazendo, mas é novo. E ver que dá certo, e mais, a gente tem recebido o retorno lá dos primeiros que a gente fez. O pessoal manda e-mail falando: olha, tudo que vocês falaram aconteceu. Então, para a gente, assim, sabe, é uma coisa assim, uau, como não é a gente que é poderoso, são os oráculos, São os sabe? oráculos, né? Essa consciência que está além da gente. Está além da gente e que a gente percebe realmente que não depende nem do tempo nem do espaço, que o negócio é muito poderoso, né? E aí volto a falar, não é um poder meu ou do César, é um poder do oráculo. Então, se você quer aprender tarô, se você quer aprender baralho cigano, se você sente esse chamado, entenda isso. Não tem um poder em você. Você só vai aprender a lidar com a ferramenta que por si só já tem esse poder, né? Mas já enrolamos muito, né? Bora chamar a Fernanda, que o pessoal está querendo saber aqui é como lidar com as suas emoções. Vamos, vamos, vamos. Vem, Fê, vem, Fê, vem, Fê. Oi, Olá, minha pessoal. amiga! Oi, Fezinha. tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e você, meu amor? Tudo ótimo também. Então, hoje nós vamos dar o beabazinho do autoconhecimento, né, Fê? Exatamente. Olha que engraçado, bem na semana que lançou aí, né, aquele filme Divertidamente. Então, acho que vai dar para casar muita coisa. Quem já assistiu vai assistir. Essa live vai enriquecer cada vez mais o processo do autoconhecimento das suas emoções, que é necessário. O ser humano precisa entender as suas emoções. É verdade, né? Esse filme é uma bênção, né? Porque ajuda muito quem já tem essa consciência a mostrar para as crianças como que funcionam as emoções, porque ele é bem certinho, né? Bem bonitinho mesmo.
A gente costuma falar, nós psicólogos, que esse filme não foi feito para criança, foi feito para adulto. Exato, exato. Eu tenho a mesma percepção que é muito conteúdo ali, muito mais para adulto do que para criança. Eu acho que a criança vai entender esse filme lá na adolescência, lá quando ela tiver ganhado mais algum significado do repertório. O aprendizado ali é gigantesco, né? Disney, né, gente? A Disney, às vezes, não trabalha só para criança, trabalha para os adultos também. E aí, ali a gente tem a raiva, a nojinho, quem mais? Tem a tristeza. E a tristeza. E o medo. Vamos começar falando desses? O que você acha, Fê? Você que manda. Nós estamos aqui à sua mercê, meu amor. Essas são emoções? Vamos, porque essas são as emoções primárias que todo ser humano tem. Entende? Então, assim, o ser humano, ele só vai conseguir lidar com as suas emoções, primeiramente, se eles aceitarem sentir essas emoções. Muitas vezes o ser humano nasce, ele vive, mas ele não se permite sentir as suas emoções. E aí ele vai criando autossabotagens e autossabotagens para não sentir. E quando chega um dado momento da vida dessa pessoa, o que acontece? Se ela não consegue lidar com as suas emoções, o corpo, a carne vai começar a gritar. Não é à toa que a gente já fez uma live aqui, uma questão sobre psicossomatização. É bem isso. Eu estou até passando por um episódio nesse momento, Fezinha, que eu desenvolvi uma doença autoimune, psoríase, né? E, meu Deus, justamente por esse processo. Eu estava vivenciando muitas emoções, não estava conseguindo formular tudo, aí o corpo, peraí que eu vou... Peraí que você vai olhar para isso aqui agora. Então, o quão importante é a gente olhar para as nossas emoções. Isso. E senti-las e expressá-las. É fundamental. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nossas emoções vêm de primeira instância nos dando, né, um toque. Olha, você está com medo, você está um pouco triste diante dessas situações que está acontecendo. Se eu não dou atenção para essa situação agora, o que acontece mais para frente? Ela está tentando avisar, entende? As emoções, ela vem primeiramente para a gente sentir e depois para a gente entender quais são as mensagens que elas estão transmitindo. Eu preciso dar nome e depois dar significado a essas emoções. E quando isso não acontece, ou dependendo de como que foi a criação da pessoa, ela pode ter, não é que ela vai ter emoções neurotípicas, entende? Ela não vai ter emoções neuróticas. É só uma palavra para você entender. É uma situação de que eu já senti tanto que quando começa a estremecer tal situação no meu corpo, no externo, isso daqui vai gritar. E aí eu vou começar a pegar todas as situações que eu já vivenciei, ou eu não tenho capacidade emocional, maturidade para lidar com uma situação externa que está acontecendo, vai vir uma emoção tanto drástica diante dessa situação e eu vou sentir ela com mais intensidade. Então, eu vou montar um repertório de maneira que eu veja ela como uma catástrofe, eu sinta como uma catástrofe. Então, assim, um exemplo muito claro que muitas vezes acontece. Meu pai e minha mãe, para mim, sempre era um casal muito bacana. De repente, eu via minha mãe chorando, aquilo me dói, porque é algo, né, da minha mãe, minha própria mãe chorando, isso me corrói. E aí, por que ela está chorando? Seu pai traiu a sua mãe. Isso me corrói, isso me traz raiva. Só que depois eu vi meu pai e minha mãe lidando muito bem com essa situação. Eles estavam juntos. E aí, lá na frente, eu comecei um relacionamento. E, de repente, esse cara me traiu. Eu não tive repertório, ninguém conversou comigo o que era sentir. Então, aquilo que eu senti, que eu via minha mãe chorando, eu peguei, meu cérebro escondeu, né? Porque foi uma situação muito complicada. Então, isso em criança, o cérebro acaba pegando todas as situações pesadas que a criança viveu e esconde. Então, muitos adultos, vocês já escutaram, eu não lembro da minha infância, porque provavelmente foi bem intensa, agressiva, disfuncional, e o cérebro, para proteger, ele vai guardar. Só que quando aquela mulher, ela se vê traída novamente, vem à tona todas essas emoções reprimidas diante dessa emoção também.
Essas Isso, situações são gatilho, né, que vai trazer exatamente. de novo aquela emoção não trabalhada que ficou ali acumulada à tona. Exato, exato. E aí são as famosas emoções desenvolvidas por conta das nossas crenças. A forma que os meus medos ou as minhas tristezas, as minhas angústias foram projetadas lá atrás e eu estou trazendo de novo à tona aqui nesse processo. Entende? Então, muitas vezes, por que que você está sofrendo hoje por conta de uma determinada situação? Para e pensa. Essa situação é nova para você? Não, não é nova. Muitas vezes eu já senti ela, eu já experienciei todo esse processo lá atrás e cada vez mais ela está se intensificando. Só que eu parei um momento e senti de verdade o que está acontecendo, ou eu tenho pequenas fugas para não sentir. Eu costumo dizer que o ser humano ele foi feito para pensar, sentir e agir. Só que o que acontece? O ser humano pensa e age e negligencia o seu sentir. E a gente precisa entender também que as emoções, elas não estão vindo para te punir. Elas estão trazendo mensagens do que você pode fazer para lidar com a situação externa na sua vida. Entende? E que bom que nós, seres humanos, temos essa capacidade de sentir e ter discernimento do que podemos fazer diante disso tudo. Gente, quando a gente fala assim, ouça o seu coração, é isso, tá? Uhum. O que é que a gente fala tanto, né? Ouça seu coração, ouça seu coração. Tem cartas do tarô que é o conselho, os enamorados. Você vai tomar uma decisão baseada nas suas emoções, você vai ter que levar as suas emoções em conta na carta dos enamorados. É essa a sugestão da carta, o conselho da carta. Então, o que é isso? Para e sente. Ai, o que eu estou sentindo? Um vazio, uma coisa estranha. Por quê? Eu estou com medo de alguma coisa. Se permita sentir. Você sabe, Fê, que na minha terapia de vidas passadas, qual que é a técnica da terapia de vidas passadas, né? A gente faz primeiro uma anamnese e a técnica que eu aprendi, a gente não vai para a vida passada e vê o que vai aparecer. Não é isso. A gente localiza uma dor e essa dor é que a gente vai pedir para os mentores, para a espiritualidade, para o eu superior, trazer a causa nas vidas, né, que a gente for buscar. Então, ela é direcionada. Para direcionar, eu preciso conhecer a dor. Então, a anamnese consiste na pessoa entrar em contato com essa dor. E é batata, quase 100% das pessoas com que eu já fiz esse trabalho, quando entra em contato com aquela emoção, eu peço para ela, traz para a memória a primeira vez que você sentiu isso. Elas não se tocam, as pessoas não se tocam, que aquele sentimento que ela está achando que é por causa, por exemplo, de uma ansiedade em relação a ficar sem dinheiro, ela sentiu lá no primeiro dia de escola, quando foi deixada na escola sozinha, ou quando viu ali um problema qualquer em casa. Então, aí você fala, vai vendo na tua linha do tempo quantas as vezes que você sentiu isso. A pessoa começa a perceber que várias situações deflagram a mesma emoção. E que ela achava que era porque estava preocupada com o dinheiro hoje. E não é, vem lá de trás. Vem lá Né? de trás. Então, só isso daí a pessoa já sai assim, uau, como assim, né? Como que eu não tinha percebido? Mas é isso que você está falando, né? Deixa tudo... A gente tem um sistema de proteção. Sim, tem. Não deixa a gente entrar. Exato. E olha só que interessante, não sei se o pessoal percebe, mas tem uma diferença entre sentimento e emoção, né? A emoção, ela vem do externo. Então, assim, quando a Arlete fala assim, Fê, vamos fazer a live dia tal, já me dá uma ansiedade ali, né? Porque, opa, eu vou ter que falar, eu vou ter que apresentar. Normal, entende? E qual que vai ser o meu sentimento? Vai ser avaliado conforme eu estou comigo mesma. Será que eu estou tendo umas inseguranças na minha comunicação? Olha como que isso impacta dentro de mim. Entende? Ou se eu estou bem, já estou acostumada, vamos, isso vai me trazer um sentimento de amor, alegria. Estou aqui para fazer cada vez mais. Então, presta atenção, o que acontece no externo, pessoas que chegam na sua vida, situações que acontecem com você,
vai trazer um medo, vai trazer uma raiva, mas é preciso entender que a emoção, ela vai embora rápido. O sentimento, ele é interno e ele vai ficar por um bom tempo. E aí é onde você vai ter que trabalhar isso daí. Então, quais são as emoções que estão vindo à tona aí sempre no decorrer do dia a dia? E depois, quais são os sentimentos que ficam? E isso é vice-versa. Talvez eu tenha um sentimento que vai me trazer uma emoção, e isso me traz uma impulsividade também. Eu preciso avaliar o que está acontecendo. Então, muitas vezes acontece a situação que a pessoa fala assim: eu não sei nem te dizer o que eu estou sentindo. É que de primeira instância eu senti um medo, uma raiva, e depois eu fiquei com ódio. Então, é uma mistura aí que está acontecendo. Então, é Miscelânea. importante avaliar o que está acontecendo. E aí, por isso que é importante você parar um pouquinho, depois eu vou ensinar uma técnica, para que você possa sentir, dar nome a essas emoções e expressá-las, que é uma forma também de você conseguir expressar essas emoções, entender e ter um amadurecimento emocional aí também. Porque tudo isso impacta em todas as áreas da sua vida, seja emocional, amorosa, financeira, profissional, social, tudo isso vai impactar. E é interessante também trabalhar, entender se eu sinto, da onde que vem isso daqui, né? É algo fisiológico. A neurociências, né? A neurociência ela fala muito sobre isso, a importância de você entender o que que acontece aí no seu corpo, no seu cérebro. Então, assim, essa questão de neurociências é muito importante você entender o que está acontecendo aí dentro de você. Não é porque eu sinto que vem do acaso, não. Todo o nosso sistema nervoso central, a nossa amígdala, o nosso córtex pré-frontal, ele lida com todo esse processo emocional e faz toda a regulação emocional que a gente pode ter. Então, às vezes, uma pessoa que está passando por um processo de raiva, ela pode parar, pensar, avaliar por que ela está sentindo raiva e ter uma outra dinâmica de lidar com essa raiva. Já tem outras pessoas que vai sentir essa raiva e vai agir de uma maneira muito mais agressiva, revoltada, mas isso também tem a ver com a questão de como que foi a criação, como que é a personalidade dessa pessoa, como que foi construído todos esses conjuntos na vida dela. Então, por isso que é importante também trabalhar todo esse processo, memórias, traumas, como que foi toda a criação, para que chega na vida adulta a pessoa entender que muita coisa foi influenciada aí também. Entende? Que é aquilo que você falou no começo, né? É pelo que eu entendi, vê se eu entendi certo. Vou botar aqui do meu jeito. Você sentiu medo, você não olhou para ele, você, Isso. né? Teve essa coisa de, se eu mostrar que eu estou com medo, as pessoas vão achar que eu sou fraca, ou enfim, vai ter essa coisa da própria família não saber acolher esse medo e falar, para de ser escura, vamos embora, nem saco. E, Isso. enfim, e aí esse medo da próxima vez ele vai vir maior porque ele não foi ouvido. Aí daqui a Exato. pouco ele vai vir maior, até ele virar uma neurose. Isso, exatamente. Entende? E aí é uma questão também que o nosso sistema nervoso, ele pode tanto ajudar, contribuir, ou ele pode entrar em pânico, que é os famosos transtornos de pânico, de ansiedade, porque chega uma hora que o corpo, né, a carne, ela não vai aguentar todo esse processo. Então, ela precisa expressar de um jeito ou de outro. Porque na hora que a gente entrou nessa emoção, há um monte de reações físicas, de fato, né? Vai ter Fisiológicas, aumento do batimento exatamente. cardíaco, Isso, sudorese, vai ter hormônios sendo jogados na corrente sanguínea, né? Para te preparar para situações de luta ou fuga, e que a gente chama o quê? De estresse, não é isso? uhum. Tem o aumento do cortisol, né, tem o aumento da ansiedade e tudo mais. Só que aí a questão é, o quanto que, não é que vai crescendo, está acumulando. E se está acumulando, eu não estou dando a atenção necessária para essa situação. Eu não estou dando ouvidos. O que que eu faço? Né? Muitas vezes essa situação está pautada numa ansiedade. Eu sinto muita ansiedade quando começa o gatilho, quando começa uma situação que é parecida com aquilo que eu já sofri. Qual a situação que eu vou lidar? Luta ou fuga?
Então, ou eu vou lutar, bater de frente, bater boca, ou eu vou fugir, ou eu vou, eu vou no bar, eu vou beber, eu vou tentar colocar, esconder de alguma maneira isso daqui. Tentar se amortecer, né? Tentar se Amortecer, né? amortecer. Anestesiar. Anestesiar. E às vezes na bebida ou num outro tipo de vício, ou até, né, simplesmente saindo, dançando, zoando, ou Claro. ficando horas longe daquelas pessoas, né? Eu não quero te ver mais, aí fica. E a gente vê muito, muito assim, aqui, claro que a gente também vai ter mulheres que fazem isso, mas eu vou dar um exemplo para você assim e te pedir uma ajuda para entender isso, que é uma coisa que todas as minhas clientes mulheres, praticamente todas, têm esse problema com seus maridos, namorados, crushes, ficantes e afins, que é a pessoa silenciar, sabe? Que qualquer conflito, em vez da pessoa, a pessoa some, a pessoa não responde mensagem, ou a pessoa se cala dentro de casa mesmo, emburra e para de falar, né? Faz uma greve de silêncio. E a mulher, né, normalmente, tá, gente? Algumas vezes a gente vai ver esses papéis trocados, mas eu estou falando da minha experiência ali como taróloga mesmo, atendendo as pessoas que me trazem essas situações. E a mulher começa a ficar desesperada, porque ela quer falar, ela quer resolver, ela quer. E o fato de ser ignorada dói muito, né? Ninguém gosta de ser rejeitado. Então, eu queria te perguntar isso, esse comportamento que eu vejo tanto em todas as classes sociais, em todos os níveis, assim, até da paquera a casamentos de anos, isso é isso, essa fuga, né? Esse se calar e não estou enfrentando as minhas emoções. Me ajuda a entender esse processo, Fê. Isso. A gente precisa entender que tem casos e casos. Sim. É o tratamento de silêncio. Então, assim, isso você fala do homem tratando, né? Sempre vai ser a figura masculina com a figura feminina, certo? Normalmente, sim. Isso. Tem a questão da crença masculina, do machismo masculino, entende? E por que a mulher rapidamente ela entra em desespero? Quem foi a primeira pessoa que fez isso na vida dela? O pai. Entende? Pai. Então, cadê aquele afeto que você me dava? Por que você se calou? E aí eu entro naquele comportamento de tentar agradar de várias maneiras para que eu tenha o afeto do meu pai novamente, que fale comigo, porque é o meu pai, a minha primeira figura masculina que está ali para me proteger. E aí eu abafei, foi crescendo, crescendo, eu abafei. Aí o namorado, o ficante, o paquera, o noivo, o esposo começa a fazer isso. Essa emoção, esse sentimento, essa situação ficou gravada na amígdala cerebral dessa mulher, entende? Porque tudo que acontece na vida de um ser humano está gravado ali naquela amígdala. E aí, quando se acontece o mesmo tipo de padrão de comportamento, rapidamente É o acontece uma gatilho, de novo. É isso, é o acionar. gatilho, exato. Acontece uma impulsividade, eu sinto novamente aquela rejeição que o meu pai me deu, ele está fazendo isso, e não é à toa que eu rapidamente gostei dessa pessoa, porque é um homem indisponível, digamos assim, então, né, o meu inconsciente, o meu cérebro, ele já está preparado para receber esse tipo de gente. Por isso que é o famoso dedo podre, entende? E é o que acontece, tá tudo gravado na amígdala. Então, se é uma pessoa que conversa comigo, eu vou achar novo tudo isso, vou aceitar ou não. Mas se é uma pessoa parecida com meu pai, eu vou ter um afeto. Nossa, ele lembra, só que eu não estou consciente dessa situação. E aí, quando ele começa a fazer isso, rapidamente nesse gatilho, me traz todas aquelas emoções de desespero, de medo, de tristeza, entende? E aí, rapidamente, eu vou ter aquele padrão comportamental novamente de tentar trazer essa pessoa para perto de mim. Só que aí é importante quebrar, né, trazendo a autoconsciência de entender, olha, você não precisa mais passar por isso. Isso é uma questão que arremete questões lá do seu pai que talvez ele foi indisponível com você. Ele era severo, ele era machista, ou ele tinha algum tipo de transtorno aí. Entende? O distúrbio, enfim, ou foi a forma que ele achava que era assim que podia tratar as mulheres.
E aí, novamente, eu vou fazendo tendo o mesmo padrão comportamental das mulheres da minha família também. Entende? E ninguém parou e falou: opa, isso daqui tá errado, não pode fazer mais isso, meu amor, você não precisa mais passar por isso. A partir do momento que até um namorado, ele começa a fazer esse tipo de ação, chama ele, conversa ele, se impõe, coloca limite, você pode sim dar voz a essa situação, né, de você escolher ficar ou não. Ah, agora é um casamento, eu já não sei o que fazer. Cuida mais de você. Se ele parou de falar, deixa ele lá no cantinho dele, que quando você Eu vou começar a te cuidar dizer mais uma de coisa, você. Fernanda, sabe o que eu aconselho as minhas consulentes? Faça a mesma coisa. Exato, faça a mesma coisa Faça a mesma coisa. cuidando de Dê você. um castigo de silêncio. Realmente, ele Uhum, empurrou, empurra 5 vezes mais. A hora que ele voltar para vir falar contigo, isso assim, claro, primeiro é, tentou conversar e explicar. sim, sim, Olha, sim. esse tipo de atitude é infantil, egoísta e eu não estou afim. Isso, Você quer ficar comigo, você vai ter que é o rever esse posicionamento, tratamento, né? exatamente. Sem briga, com muita calma. Uhum, A pessoa vai ouvir? Nem sempre. Porque nem às Nem vezes sempre. ela sempre. também está ali nos condicionamentos dela. Não ouviu? Faça a mesma coisa. Exato, Fez a greve de silêncio, quando voltar a falar com você, você faz greve de silêncio. exato. Se não Entende? resolver, gente, vai procurar a Fernanda, vai fazer tratamento, Exato, que é porque a importante, mulherada não consegue, Fê, ficar sem falar com o cara. Quando o mas cara vem falar, ela não consegue não responder, ou exato. ficar em silêncio, ou ser monossílaba, sabe? Muito, Pedir falar só. é, parece, Arlete, que até é uma questão boba. Nossa, menina, para de ser boba. Cara, isso é bonito, deixa esse cara falando aí. Mas é tão inconsciente, É Arlete, muito forte, é muito forte. é um padrão mental e comportamental, e até mesmo, né, é, a forma que eu fui acostumada e que eu aprendi. Isso é a famosa crença que a gente tanto fala. Ela é tão enraizada aqui dentro da pessoa que ela não consegue não fazer isso. É muito difícil para ela, entende? E aí, todas essas vias neurais, ou seja, teve toda aquela capacidade de ser condicionada a ir atrás, a buscar, e ela não Então, e consegue aí são os dois, vencer. né? Isso que é interessante a gente ver. O homem faz porque também está nesse condicionamento, entendeu? Exato. Também está nesse lugar de dor, de não saber lidar, de aprendi assim, Uhum. não Exato. posso, né, não posso mostrar fraqueza, não posso mostrar Isso. sentimentos, então se fecha e foge. E aí a outra, aí engatilha o gatilho da mulher e vira um rolo, e você chama isso de amor, Bê, tá vendo? Exato. É só neurose, e você chama isso de Exato. amor. E aí vira aquele padrão de relacionamento abusivo, tóxico, dependência emocional, porque sim, se você for ver, puxar lá atrás, seu pai, sua mãe ou pessoas importantes da sua vida viveram relacionamentos assim. Então, eu ensinei, sem querer, a criança a agir desse jeito quando ela estiver na vida adulta, entendeu? E aí ensina não é por palavras, é pelo comportamento, né? Exato, pelo exemplo, né? O exemplo que é muito mais forte do que a palavra. Isso. Tadinho do César, ele estava tão brilhante, luminoso, agora parece que ele deu uma murchadinha assim, ficou Isso. pensando em tudo isso. Eu tô aqui pensando aqui, tô aqui ouvindo aqui, pensando aqui, analisando. Porque hoje também é para mim esse podcast, tá, gente? Gente, para todo mundo, pelo amor, esse é um Exato. assunto que acho que não tem uma pessoa que não precisa, sabe? Essa coisa de dar nome, entender o que é emoção, o que é sentimento. E olha, eu sempre vi essa separação, emoção, como algo mais básico e profundo, e sentimento como uma coisa mais aqui do. Eu falo assim, a emoção é aqui no abdômen. Ela vem de baixo para cima, assim, ela te toma, né? Você tem raiva, ela sobe, gente. Ela vem, assim, ela te toma. Aí tu fica forte, assim, você tem coragem de enfrentar qualquer um naquele momento. Enfrenta e às vezes quebra a cara, né? Mas vem aquela coisa. O medo, a mesma coisa. Começa a perna treme, vem e você se paralisa, né? E aí, quando é emoção, ela é mais aqui. É. Ela é mais aqui, e como você falou, ela fica, né? Ela fica. Então, aquela raiva eu enfrentei, mandei para aquele lugar onde não bate sol, rodei a baiana,
aí depois fica aqui, ou ainda um ódio, né? Um Resquício. ressentimento daquela pessoa, ou vai ficar uma culpa, uma coisa, putz, por que eu perdi a cabeça e fiz aquilo tudo, né? E, então, aí vai ficar aqui, né? Aqui. Como a gente fala, né? Tô com um nó na garganta. Olha como é fisiológico, né? Como é no corpo que a emoção acontece. É neuroquímica tudo isso também, né? Porque a gente precisa frisar que as emoções, elas não são iguais aos sentimentos. As emoções fazem parte do nosso fisiológico. Então, as emoções são respostas neuroquímicas que fazem com que o nosso organismo nos deixa preparado para lidar com determinada situação. Então, parece que eu fui impulsiva. Não, é um momento de luta ou fuga. E ali o seu cérebro, ele entendeu que, gata, tá na hora de você rodar essa baiana mesmo. Age, né? Fale, né? Só que aí, condicionamento mental, condicionamento comportamental, né? Toda vez que eu tive que falar e colocar limite, talvez eu fui punida. Entende? E aí depois vem a culpa. E aí cada vez mais ela se pune, ela se controla de forma excessiva, rígida demais, para não ter aquela ação, né? Porque ela estava certa, só que ensinaram que ela estava errada. Entende? Olha só os condicionamentos. Mas então era isso que eu ia falar. E assim, e de tudo que eu já li, já vi, eu nunca tinha visto essa classificação, sabe? Da emoção como uma coisa realmente de reagir a algo que está acontecendo e o sentimento como o resultado disso, né? E é o que você falou. Aí tu tá ali com aquela culpa, tá alimentando, tá falando, meu Deus, como eu fui infantil, como eu não poderia ter feito. Isso pode começar a te trazer raiva de novo, né? Exato, tá retroalimentando. Vai Você retroalimentando, entra né? num ciclo que na hora que eu coloquei limites ali, eu me senti a melhor pessoa do mundo, só que depois eu me senti a pior pessoa do mundo, e aí realmente eu preciso ter um processo de autoconhecimento para entender essas esferas internas aqui dentro de mim, que, peraí, onde é que eu estou tão errada por estar agindo e reagindo? Porque se a gente for parar para pensar, Arlete e César, lá atrás, muito lá atrás, como é que as pessoas lidavam aqui nesse mundo? Épocas que não tinham toda essa repercussão aqui capitalista, esse processo todo, entende? As pessoas tinham que montar suas casas com as próprias mãos, tinham que correr para dentro de uma caverna. Então, ali, ó, essas emoções são primárias que todo ser humano teve desde lá atrás. Então, faz nosso parte da cérebro... sobrevivência, né? Da espécie, né? Da sobrevivência mesmo. Então, o ser humano, até hoje, ele identifica, nosso cérebro identifica que a gente está seguro nesse mundo da forma que está, só que a gente entra com muitas neuras, porque a gente não consegue, o cérebro não consegue entender o que é real e o que é irreal. Então, eu estou andando na rua, só que ontem eu vi um noticiário muito pesado de assalto, e eu estou com meu celular na rua, eu começo a ficar com receio, com medo, com fobia, entende? Mas eu estou num ambiente que eu sei que é seguro, só que o meu cérebro não sabe. Então, ele começa a ter tudo aquilo como uma questão de insegurança, lida com tudo com uma insegurança, com medo, entende? E aí eu preciso estar em processo de autoobservação. Peraí, o que eu estou sentindo? Ei, você está com medo, porque ontem você ficou muito tempo assistindo um noticiário, isso e aquilo, né? Como é que você está hoje? Você, mulher, você está ali naquele período menstrual onde você fica mais sensível? O homem, como é que ele está? Foi uma semana que ele não conseguiu dormir direito, ele está muito preocupado, entende? Então, olha a profundidade que é eu ter que sentir tudo que está acontecendo aqui. E quanto mais eu sinto, dou nomes e vou expressando, vou tendo essa compreensão, essas neuras vão indo embora. Essas emoções, assim, que todas as emoções, elas não têm a questão de positivo ou negativo, é ruim ou é boa. Não, elas são o que são. E o ser humano, ele precisa entender que faz parte o sentir, eu estou triste porque eu terminei um relacionamento. Sente essa tristeza, sente esse luto.
sente, deixa embora, vai passar. Tá doendo porque você sabe que você não vai ser mais aquela pessoa com essa pessoa, a sua rotina não vai ser a mesma, vai ter que ter uma mudança drástica aí. E a pessoa, ela tá pegada, ela não quer soltar essa rotina mais, mas não, quando vem a tristeza, o que significa? É hora de eu entender que é uma finalização para eu começar outras coisas. Só que a pessoa ela começa a entrar numa retroalimentação e escuta música, vai assistir filme triste, isso, aquilo, e vira aquela bagunça toda, ela já não sabe mais expressar essa tristeza de um término. Exato, e muitas vezes o que eu percebo vivenciar muito um processo de negação, sabe? Eu acho que a gente nega muito as nossas coisas, né? E isso principalmente quando a gente termina um relacionamento. Eu imagino que a Arlete vê muito isso, né? Que é uma das perguntas que a gente mais ouve nos oráculos. Ele vai Ele vai voltar. ele vai voltar e não sei o quê. Eu entendo todo o trabalho que a gente faz de acolhimento também, mas agora a gente não para uma linha mais psicanalítica, melhor, mais de autoconhecimento mesmo, sabe? É uma negação quando eu faço essa pergunta, porque eu não estou aceitando o término. Eu não estou aceitando que isso acabou, sabe? E faz parte do luto. Então, muitas vezes, eu falo que eu já vi no outro dia uma paciente minha, não foi paciente de psicanálise, foi paciente de oráculo mesmo. Ela terminou um relacionamento há 8 anos. 8 anos desse processo. E tá lá E há ainda, 8 anos, né? ela já teve outros relacionamentos depois, mas vira e mexe também me pergunta, vamos ver sobre fulano? E eu falo, mas meu amor, já foi um relacionamento que já acabou na tua vida há 8 anos. Então, que apego é esse? Porque 8 anos, me perdoem, não é amor mais. Isso é apego, sabe? Então você está num processo de negação. Então tenta entender o que está por detrás disso aqui. O que te mantém aqui preso nessa situação? É apego? É a constituição da família que você queria ter com ele e tal? Para a gente ver o que está por detrás disso aqui. Porque negação, a gente se nega. A gente fica assim nesse processo aqui todo e a gente prende, mas no final das contas, só quem está sofrendo é a gente, por não estar aceitando, né? De novo, a gente quer sempre ter o controle, e só que a gente não tem controle de nada nessa vida, né? Quando a gente tem essa concepção, e, meu Deus, perdi o controle, aí a gente entra em curto-circuito, então, é difícil isso também. Eu sei que é muito fácil a teoria, tá? A teoria é linda, maravilhosa, bela, é o alecrim dourado. A prática, ela requer, sim, maior elaboração. Agora, Fezinha, como que a gente pode trabalhar aqui a negação? Que eu acho, e quando eu falo negação de nossos sentimentos. Existe alguma técnica, alguma coisa que tu nos recomenda para a gente ensinar para o nosso público que está vendo aqui agora? Sim, é importante, como eu falei desde o início, né? Aceita. Eu não quero terminar, mas tá, aceita que você não quer terminar, aceita que você queria ter uma família com ele, porque ela não entra nessa esfera de eu aceito que eu estou apegada, eu aceito que eu não quero terminar, eu aceito que eu ainda quero viver essa relação que nunca mais vai acontecer. Entende? Quando eu trago consciência para isso, eu realmente paro e analiso. Nossa, será realmente que eu quero ficar? Entende? Eu fiquei presa, apegada a um sentimento, a uma relação, a uma pessoa, mas no fundo, eu não estou entendendo, nem eu mesmo entendo essa negação. Então, eu preciso começar a aceitar esse processo, entendeu? E aí ela vai começar a ver realmente, realmente eu tô perdendo tempo da minha vida nessa situação. Eu estou perdendo oportunidades, pessoas, e ela vai entender o porquê. Sabe por quê que aconteceu? É porque um dia ele prometeu para mim mesma, ele prometeu que a gente ia ficar junto e a gente ia ter uma família. E eu fiquei presa nessa fala dele e eu idealizei demais. Então, esse processo de aceitação, quando eu não aceito, mas eu aceito que eu não quero mais, que eu estou apegada mesmo, eu vou trazer consciência para tudo isso. Quer E dizer, o aí, que outra você está questão. falando não é assim, aceita que acabou, pronto. Não, Não, olha, aceita que você isso, está sofrendo primeiro. isso. Aceita que existe ali um nó. Aceita que você se permite, né, admitir para você mesmo que você queria aquilo, ou como o César falou, que você não tem controle sobre a vida. Isso. Não é? Ou Que então nem tudo aceitar que como você você precisa aceitar também.
exato. E vai aumentando esse grau de aceitação, né? Isso. Trabalhando isso. Por Ok, ali no começo você falou que ia trazer um exercício, alguma coisa assim. isso. Mas eu só queria trazer também esse exercício, mas eu queria trazer também o significado de cada emoção que a gente trabalha na Ah, psicologia, que eu maravilhoso, acho muito maravilhoso. Vamos interessante. lá. Muitas vezes o ser humano ele tem ali o medo exacerbado, a tristeza exacerbada, a raiva exacerbada, entende? E ela não sabe o porquê dessas emoções, e aí ela entra num limbo dessas emoções e começa a retroalimentar. Por exemplo, essa sua cliente, César, terminou a relação, eu não sei lidar com essas emoções que eu estou sentindo, eu não sei lidar com essa tristeza. E aí eu acho que lidar com essa tristeza é amá-la, é aceitá-la, é me aprofundar dentro dessa tristeza, e toda vez que acontece uma situação, eu trago essa situação não resolvida para ajudar. E aí eu fico nesse limbo, alimentando, alimentando cada vez mais. E aí eu queria trazer qual que é o significado da tristeza. A tristeza, ela sinaliza quando algo já não faz mais sentido na vida e permite a descoberta de novas fontes de felicidade. Só que eu preciso me permitir se movimentar nesse processo. Eu terminei uma relação, tá doendo, mas é necessário primeiro eu olhar para mim. Olha, terminou essa relação, eu queria muito ficar, mas eu sei que acabou. Como é que eu vou ver agora novas possibilidades para mim viver essa nova rotina? Seja trabalho, seja relacionamento, seja questões. Claro que a gente entrar no luto é uma questão muito mais delicada, envolve outras situações também, mas o luto me traz uma tristeza também que lá na frente eu vou ter que avaliar outras possibilidades de viver sem aquela pessoa. Então, claro, vai ser todo um trabalho, com um profissional, com uma rede de apoio para te ajudar nessa situação, assim como todas as outras situações. Entende? O medo, o que que o medo significa? Muitas vezes a pessoa, ela está retroalimentando esse medo e ela nem imagina o que que pode significar. O medo, ele é um mecanismo de proteção contra perigos reais ou criados pelo seu inconsciente. Então, já ouviu falar aquela frase, se você fosse parar para avaliar tudo que você teve medo, quais foram os medos reais e que aconteceram de verdade, né? Então, assim, se a gente vai ter várias listas, assim, que são medos que não tinha significado, mas a gente retroalimentou, a gente deu poder para aquele medo. E a gente somos capazes de lidar com tudo isso. Tem a resignificação para eu parar, pensar e ver como é que eu vou lidar com essa situação que está me trazendo medo. Quando eu faço isso, eu viro a chave, entende? Eu consigo entender que eu tenho capacidade de ferramenta para lidar com tal situação que está acontecendo comigo. E aí, a raiva, né? Às vezes a pessoa, nossa, eu não gosto de ficar com raiva, porque eu fico muito Irado. nervosa, eu tenho medo de quebrar as coisas, eu tenho medo de falar as coisas, mas olha só, a raiva ela é uma energia de movimento que impulsiona, ela impulsiona a pessoa a agir, né, para superar as dificuldades de uma forma negativa ou uma forma positiva. Aí vai de você parar, pensar, tem os exercícios, né? Pensar, avaliar se vale a pena ou não você agir de uma maneira impulsiva. Ou se você pode ter outra forma de conduta para lidar com tudo isso, entende? Então, olha só, 3 emoções que muitas vezes a pessoa não sabia como podia lidar com ela, então ela está sofrendo, às vezes, não à toa, mas ela está sofrendo de uma forma ignorante, por não ter esse conhecimento. E aí ela fica nesse limbo, e aí entra, ele vai voltar? Será que vai voltar? E não, eu preciso ter uma E às consciência que está vezes, tudo né, bem nesse processo. essa história de esperar o outro voltar é só uma negação da realidade atual, Exato. Uhum. O né. não saber ir Atendi para o uma novo também. eu atendi uma moça um tempo atrás, que é quando ela chegou para consulta, ainda não era na época que eu fazia consulta só de perguntas, hoje eu só faço consultas maiores, completas, porque eu entendo que ajudar terapeuticamente, perguntinha só às vezes não resolve. Pois bem, a gente já dá, né, o nosso toquinho, já planta uma sementinha, mas enfim, voltando.
A primeira vez que ela veio, ela se dizia apaixonada por uma pessoa, né, por um rapaz, e queria saber se aconteceu alguma coisa entre eles. Nunca tinha acontecido nada. E aí Saitaro falava que não, aquela pessoa nem olhava para ela como mulher, olhava para ela como amiga, como que fosse. Aí ela falava, mas então ele tem alguém, ele está apaixonado por alguém? Então ela falava, não, ele não olha para esse lado, ele não quer relacionamentos. Agora, eu não sabia por quê. Aí ela voltou com as mesmas perguntas. Aí ela me contou que era um padre, que ela estava apaixonada por um padre. Então, por isso que o tarô dava que ele não olhava nem para ela, nem para mulher nenhuma. Eu achava aquele engraçado. Eu falei assim, nossa, que homem esquisito, que ele não quer mulher nenhuma, que engraçado. E ele aparecia como o Papa, o eremita, algumas cartas que davam a entender que ele realmente não queria, não tinha relacionamento com ninguém e não queria. Que ele tinha outro foco, né? Que o foco dele era outro. E daí, conforme ela voltava sempre com as mesmas perguntas, e Sara sempre falava que não. Um dia ela desistiu, né? Parou de me procurar. Pois bem, não é que desistiu dele, não. Porque aí, bom, começou uma série de situações. Mas eu percebia que, no caso dela, era uma coisa assim. Enquanto eu tenho esse amor impossível, eu tenho uma desculpa para minha solidão. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, mas você não arruma ninguém, você está encalhada, ela podia falar, mas eu tenho um amor impossível. Entendeu? Para ela mesma, às vezes, né? E talvez ela não fosse admitir para as pessoas que ela era apaixonada pelo padre. E eu ficava pensando também o grau de carência dessa pessoa para se apaixonar pela única pessoa que deu alguma atenção a ela, porque deu religioso, como aquela pessoa que estava acolhendo o rebanho, né, da igreja, e tudo se misturou ali dentro dela, né? Isso então acontece. Era uma coisa muito louca, essa negação, sabe? Eu tenho possível. Então, e às vezes essa coisa, estou apaixonada pelo fulano lá de 8 anos atrás, também é uma justificativa, né? Por que você está solitário? Porque o amor da minha vida não ficou comigo, foi embora. Né? É porque é preocupar, né? Eu estava até vendo, recentemente, a Anitta, ela fez um podcast lá fora, e ela estava falando um caso de uma amiga dela que participou de um reality, que era a Juliette, né? E a Juliette começou com ela, nossa, eu era mais feliz quando não era tão conhecida. E aí a Anitta falou para ela, e eu acho que aquilo ali foi uma sacada, né? Mas sabe por que você está com esse sentimento aqui agora? Porque agora você tem dinheiro, você tem isso, e você não está tão feliz, porque agora você não pode culpar ninguém mais. E agora? Que você tem tudo. Então, muitas vezes, sabe, é mais fácil eu culpar isso, culpar aquilo, culpar isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Beleza, você tem tudo agora. E qual que é o motivo dessa infelicidade? Então, é um processo de autorresponsabilização muito grande. Então, é muito isso, Alete. Eu vivo esse amor impulsivo porque assim eu sempre vou ter aquela bengala. Não, eu não sou feliz porque esse amor impulsivo não se realizou. Eu não sou feliz porque eu não tenho esse trabalho. Eu não sou feliz por conta disso, disso e disso. Quando, na verdade, é mais fácil para você. Porque isso aí é um mecanismo que você encontrou para lidar. Ou também tem... Todas essas histórias batem, mas e aí a gente entra também num processo, o quanto a pessoa ela não tem capacidade para assumir novas responsabilidades que é o novo. Entende? Então, quando é uma habilidade, né, que precisa ser desenvolvida. Exato, muito. Então, assim, eu sei que quando eu tenho um relacionamento, não vai ser um rio de flores, vai ter o teu processo ali de altos e baixos, até todo mundo se conhecer, e as situações adversas que acontecer. Entende? Então, quando eu quero estar no topo, mas eu sou capaz, né? Não é difícil você estar no topo, o difícil é você manter. Então, quando se mantém ali no topo, as adversidades, a responsabilidade, os problemas que acontecem. Então, é muito mais fácil realmente a pessoa ela olhar e falar assim, eu era mais por isso quando eu não era tão conhecida, né? Porque agora eu tô vendo que eu não tenho tantas pessoas na minha vida, eu não tenho tantos amigos, eu estou vendo a realidade nua e crua que é estar no topo também. Exato, ou estar numa relação de verdade, ou estar num emprego da qual eu sonhei. Então, tudo isso também tem seus ônus e bônus aí. E a pessoa, ela precisa aprender a lidar com tudo isso. Tudo na vida tem os dois lados, né? É muito interessante.
Bem Qual o isso. exercício, Fê, que você ia trazer para a gente? Olha só, eu tenho vários, né? Mas eu vou trazer essa daqui. O quão é importante um dia você estar ali se sentindo tão angustiado, tão atribulado em meio às suas emoções, se permita sentar um pouquinho, ou vai para o banheiro, né? Vai para o quarto, vai para dentro do carro, fique em silêncio. E aí eu peço que a pessoa ela respire, né? Por 5, 6, 7, 8 vezes. Então, ela respira, solta naquele momento, e aí, ao mesmo tempo, depois ela vai se permitir se questionar o que eu estou sentindo agora, nesse momento. E fique em silêncio. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade, nossa, muitas vezes vocês trazem a resposta assim, uma resposta que se permita escutar o seu coração. Acho que todo mundo fica pé da vida com isso, né? Porque falar, como assim eu vou escutar o meu coração? E é isso, né? Como é escutar o Exato. coração? Aprende. Ouve aqui a Fernanda e aprende o que é escutar o seu coração. Se permita, faz esse processo de respiração, depois que você se acalmou, você mandou essa oxigenação para o seu cérebro ele entendeu que, ei, tá tudo bem, eu estou segura agora, se pergunte, fulano, o que você está sentindo? E espera, porque vai vir resposta. Então, automaticamente, o seu ser, ele vai mandar, olha, eu estou com muita raiva, eu estou triste e eu estou com medo. São essas três emoções primárias que começam a acontecer. E aí, pergunta, o porquê que você está com isso? Ah, porque eu estou com medo de tive uma briga e estou com medo de terminar, eu estou insegura porque eu estou com medo se eu falar, bater de frente, a pessoa vai querer terminar comigo, ou eu estou passando por uma situação que eu não sei como reagir diante disso. Eu estou com medo porque, assim, é a primeira vez que isso daqui está acontecendo e eu não tenho repertório para lidar com isso. Ou eu estou triste porque, de novo, fulano falou mal de mim, ciclano fez isso de novo e sabe que eu não gosto. Só que aí entra as travas que eu não sei como reagir diante disso. Então, nesse momento, você se permitiu dar nomes, se permitiu entender o porquê disso tudo, e agora respira. Depois que você deu o nome e entendeu o porquê, respira novamente, numa sequência de 5, 7 a 8 vezes, novamente, oxigenou seu cérebro entendeu que está tudo bem, porque eu acabei de expressar. Agora, o que eu posso fazer diante disso? Ah, eu vou ter que colocar limite. E como que eu posso colocar limite? Eu posso parar de falar com essa pessoa, porque essa pessoa não quer mais nada comigo, eu não quero mais nada com ela. Então, eu posso, sim, colocar um limite ali. Poxa, eu tô vendo que eu vou ter que terminar essa relação. Então, você já sabe a situação que você vai ter que entrar, né, e fazer. Mas é uma decisão que é muito importante, porque está te fazendo mal. Ah, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser. Então, você sabe que esse jeito muito passivo que você está tendo, está na hora de ser mudado. Por isso que você está sentindo tanta tristeza assim. Entende? E é engraçado, né, Fê? Porque não é a primeira respiração que a pessoa vai conseguir decidir, às vezes, né? Talvez seja um processo de repetir isso várias e várias vezes. Várias. Eu costumo trazer esse exercício para os meus clientes, eu tenho até gravado, né? Eu mando até a gravação para eles fazerem essa técnica. Eu passo isso para os meus clientes em gravação para que eles possam fazer, porque é o momento deles entender o que está acontecendo, dar nome, expressar e ter a compreensão do que se pode se fazer daqui para frente. E às vezes vai ter hora que a pessoa vai olhar e falar, realmente eu não posso fazer nada porque não é controle meu. Então, eu vou ter que aprender a dar esse passo também. Entende? Tem que aprender a resiliência, né? A dar um passo atrás. É humildade, gente. Exato. A humildade de falar, não tem controle. Vou ter que aprender a suportar, vou ter que aprender a ter resiliência, a ter paciência, vou ter que aprender a confiar na vida, porque em algum momento tudo muda, nada é eterno. Em algum momento aquilo vai mudar para algum lugar, mas naquela pode ser que não esteja no seu controle, né? Uhum. E a vida, ela é assim, ela é cíclica, né? Ela não vai te deixar sempre do mesmo jeito, só que você precisa estar aberto para isso. E quando eu não estou aberto, é aí que começa todos os problemas, que vai até as questões das psicossomatizações. Pois é. E
Isso é a carta do enforcado, tá, gente? Isso é o enforcado do tarô nos traz. Então, quando você está de mãos amarradas, você está de ponta cabeça ali pendurada, a única coisa que te resta é ressignificar, é olhar de outra forma. Talvez quando você realmente faz esse exercício, você percebe que realmente você não tem poder, você tem que aguentar aquilo, não tem o que fazer para sair de imediato, né? E às vezes tem, gente, situações, por exemplo, muito complicadas na vida. Eu nunca esqueço uma aluna minha que estava cuidando da mãe que já estava com demência, que já estava... E aí a mãe era violenta, a mãe era muito difícil, e ela é filha única, ela dependia... Então, ela teve que começar... Ela não tinha o que fazer. Ela tinha que estar ali naquele lugar. Então, ela... Qual que era a única saída? A saída do enforcado. Olhar com outros olhos. Exato. Começar a entender os processos da mãe. Começar a entender que não era pessoal com ela. Era um processo da mãe, que não tinha a ver com o amor da mãe por ela. Porque a mãe já estava com uma certa demência, já estava com, com outras dificuldades. Então, ela começou a ter que ver aquilo de forma um pouco mais impessoal. Porque a mãe não ama a mãe? Não, ama. Mas com inteligência, né, gente? É isso mesmo. A pessoa está num processo de demência, ela não é um ataque pessoal. Ela ia atacar quem quer que estivesse ali, né? E aí é que tá. E aí também, essa coisa de você respirar, sentir, tudo isso vai fazer muita diferença nessa hora, né, Fê? Sim, porque tem essas questões também, né? Tem diversas situações que a gente não pode sair. Então, a gente precisa também ter estratégia de enfrentamento, aprender a lidar com tudo isso. Então, qual que é? Fazer uma respiração diafragma também, para você se manter no eixo, você também, nesse momento, não perder a cabeça porque não convém. Faça uma respiração diafragma. O que é? Respira, só que respira enchendo todo o seu abdômen e solta, tentando encostar o seu umbigo lá na parede Ainda puxa, gente, puxa o abdômen até lá embaixo, tá? Isso. Até assim, como se fosse, sabe, parar de fazer xixi, que você trava, até lá embaixo. É uma respiração que a gente chama assim, que é o quê? A respiração de Buda, né? Quando você respira, você fica com aquela barriguinha de Buda, e aí depois, quando você solta, você faz o movimento de encostar, né, o umbigo lá na paredezinha da coluna. Então, imagina você fazendo isso uma sequência de 10 vezes, né? 17 vezes ao dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Faz 5 de manhã, faz 5 à tarde e termina o restante, os 7 à noite. O quanto que você vai mandar para o seu cérebro uma mensagem que ele está trabalhando a regulação ali no seu sistema nervoso, parasimpático, enfim, toda a esfera neurológica e sistema nervoso do seu corpo para te ajudar a regular suas emoções. A gente não tem ideia da capacidade da respiração na nossa vida. Vale ouro esse programa. Você, por favor, mande para os seus amigos, compartilha, coloca aqui nos comentários se isso te ajudou. A Fernanda vai estar uma vez por mês aqui com a gente não larga mais ela, que a gente está apaixonada por essa mulher, né, César? E, gente, estou terminando o programa com dó, porque já tem mais de 1 hora, e a gente tem que parar. Mas vamos ter que voltar o dia inteiro. Vamos. Se você quiser, para manter, eu acho que é muito interessante a gente trazer na próxima a questão sobre inteligência emocional. Maravilhoso. Né? E vai vir bem de encontro, né? Porque Exatamente. também, gente, a inteligência emocional é que nem a lei da atração, virou frase feita na internet, entendeu? E o negócio é muito mais sério do que isso. Então, Fê, muita gratidão, muita gratidão. Amei estar com você aqui hoje novamente. César, meu querido, sempre aqui comigo. Eu sou sempre iluminada pela luz de Apolo, gente. Eu sou tão privilegiada. Gente, eu quero agradecer, tá? O convite de poder vir aqui toda vez um mês. Eu agradeço muito, porque o quão é importante levar, né, esse conhecimento para todo mundo. Fico muito feliz de ser essa pessoa aqui com vocês, de estar trazendo todo esse conhecimento. Nós é que somos. A gente agradece, Fezinha.
Muito. Então, gente bonita, clica aqui no joinha, né? Você ficou até agora, você gostou. Então, clica aqui no joinha, se inscreve no canal. E, mais uma vez, gratidão. Beijo, gente bonita. Beijo, meus Tchau, amores. tchau, gente. Até a próxima.